Olá, hoje no canal Learn and Share, na Season Casa Inteligente, vamos continuar com a iluminação festiva ou decorativa. Neste episódio 2 vamos mostrar como, no meu caso, fiz a instalação na minha moradia e quais é que foram algumas das opções que eu escolhi para implementar. Então, só como recordatório, no primeiro episódio desta pequena série aqui de iluminação decorativa e festiva, nós estivemos a falar um bocadinho sobre LEDs, sobre o software que instalamos no nosso controlador. No meu caso, optei por construir vários controladores baseados no software WLED, o WLED do AirCookie, e utilizei o D1 Mini com o chip ESP8266. Também aqui a ideia é utilizar o WLED numa primeira fase, mas depois também utilizar software como o X-Lights para poder fazer algumas sequências à medida, inclusive sincronizadas com som. Falámos também nas fontes de alimentação, que podem ser utilizadas desde carregadores de telemóvel, de 2 amperes, depende da quantidade de LEDs que forem escolher, ou então podem adquirir fontes de LEDs, porque todas as LEDs somadas, às tantas, a amperagem que vão utilizar até começa a subir. Depois, no episódio 1, tivemos ainda a ver como é que preparávamos o controlador, como é que fazíamos a parte da injeção do sinal de energia ao longo das LEDs e depois também tivemos a ver como é que seriam algumas das opções até de configuração do software WLED que utilizamos no chip ESP8266. No meu caso, por ser um chip bastante pequeno, utilizei o D1 Mini. Muito bem, para hoje, o que é que temos de diferente? Hoje vamos passar à parte divertida, porque na teoria, enquanto estamos na secretária, é tudo mais fácil. Agora, passando para a parte de configuração, eu gostava de mostrar algumas das opções da fixação. E algumas das opções que existem podem ser adquiridas, ou outras opções que podemos nós adaptar à nossa necessidade. Então, quais é que são algumas das opções para fixação das fitas de LED? Podemos utilizar grampos. Aliás, primeiro podemos colar a fita de LEDs numa parede, podemos fixá-la com grampos, podemos utilizar, se estivermos a falar de uma instalação no interior, podemos utilizar a fita autocolante que vem na parte de trás das fitas de LEDs. Claro que no meu caso a instalação vai ser no exterior, tem que ser à prova da água, por isso comprei as fitas de LED que são à prova de água. Podemos comprar calhas específicas, se vocês optarem em vez de fitas de LEDs por pixels, então existem o Dr. Ziz, tem aquilo que ele chama Permatrack, que é uma calha de alumínio que podem ser fixados estes pequenas LEDs de uma forma definitiva na vossa moradia ou na vossa instalação, ou calhas técnicas, que acabou por ser a opção que eu utilizei. Em relação à alimentação das fitas de LED, podem utilizar os tradicionais transformadores de telemóvel, alimentação a 5 volts DC. Tenham atenção, depende da quantidade de LEDs que vão utilizar, os amperes sobem por aí acima. No meu caso, adquiri fontes de alimentação 5 volts, com vários canais e com 20 amperes e algumas de 10 amperes. Atenção ao isolamento à prova d'água, e não só à prova d'água, mas também à prova de UVs. Estas fitas de LED que têm, na realidade, um isolamento plástico, uma fita de silicone, eu acredito que resistam à água, e resistem à água, são totalmente estanques, mas quando começam a apanhar sol, eu imagino que um ano inteiro no nosso fantástico sol aqui de Portugal, que às tantas possam ressequir um bocadinho. Então vou-vos também dar algumas dicas, o que é que podemos fazer e que eu espero fazer, e depois daqui a uns anos vamos ver os resultados. Tenham atenção à arranjo Wi-Fi. Os controladores vão estar no exterior, no meu caso, arranjo Wi-Fi é importante. Se a percentagem de sinal que chegar ao D1 Mini for muito reduzida, as antenas destes equipamentos são relativamente pequenas. Neste caso não é um D1 Mini, é um Node MCU V3, mas as antenas são realmente muito pequenas, portanto arranjo tem que estar a relativamente poucos metros do vosso access point mais próximo, e isso tem influência. Muito bem, qual é que é o meu projeto? O meu projeto, na realidade, é utilizar aqui a fachada, para já, a fachada da minha moradia, e como vocês veem aqui na fotografia, marcar, digamos assim, os perfis
dos vários telhados com fitas de LED. Em cima vou utilizar, em cada um dos lados, em cima à esquerda vou utilizar fitas de LED de 150, ou seja, 5 metros, 30 LEDs por metro. Vou utilizar duas do lado esquerdo, duas do lado direito, lá em cima. Depois aqui a meio da casa também para marcar os telhados vou utilizar uma fita de LED de 150, do lado direito a mesma coisa. Depois na porta mais 150 LEDs para marcar ali a porta e aquele janelão, aquele vitral vou utilizar 420 LEDs e são instaladas pela parte de dentro, depois eu mostro como é que foi o resultado. Do lado direito também para marcar o telhado aquela linha. O projeto que está em andamento e que para já não tem grande impacto é este cedro que eu tenho à frente da minha moradia. É que eu gostava de fazer uma árvore de Natal real, mas para isso vou precisar de muitas e muitas e muitas fitas de LED para o fazer. Nesta altura tenho 3 fitas. Eu tinha a ideia que conseguia fazer 6 linhas a marcar, mas só com 3 fitas de LED não dá porque o cedro tem quase 5 metros, portanto, na realidade acabei por consumir uma fita de LED por cada linha que ali estão a ver em frente a este cedro. Mas é apenas um projeto e depois vamos ver o resultado. Muito bem, já agora, algumas das opções de fixação que eu pensei aqui um pouco, acabei por utilizar esta hipótese que eu achei muito simples e que vocês se calhar podem também seguir. Primeiro, muito barata, que é utilizar calha técnica. Uma simples calha técnica de 1 cm e pouco, portanto, que encontrei. Tem o famoso autocolante dupla face, pode ser subjetivo, se apanhar chuva, etc. No meu caso vai estar, como mostrei há pouco, sempre por baixo destes pequenos telhadinhos, portanto não vai apanhar chuva, mas podem estar expostas à umidade e a algumas gotas de água. Muito bem, então esta é a calha que eu escolhi utilizar. Por curiosidade, esta calha é precisamente o tamanho das LEDs. Portanto, se eu chegar aqui, apertar aqui as LEDs, a fita de LEDs, só para dar aqui um exemplo, reparem bem como é que ela entra, à pressão, ok, não cai, o que ia caindo era a minha câmera agora, e estão aqui a fita de LED encaixada. A partir deste momento podia colar. Mais interessante ainda é que eu vou colocá-la aqui novamente. É uma pequena fita de LED que sobrou. É precisamente à medida. O que é que eu fiz? Para fixação aqui segura, cortei bocadinhos da tampa, portanto do topo da calha técnica, que habitualmente é para fechar. Portanto, podem já ver que se calhar no inverno ou quando vocês quiserem, podem deixar a instalação permanente e se calhar utilizar as tampinhas para fechar as vossas LEDs e ficam protegidas. Aqui estão elas, para o que der e vier, pelo menos do sol elas estão protegidas dos UVs para não ressequir a silicone e também, de certa forma, acabam por estar protegidas à água. O que é que eu fiz para a fixação? Cortei pequenos segmentos da tampa e é o ideal para fazer a fixação ao longo da calha. Tenham atenção para não... Eles fixam bem, para não tapar nenhuma LED, mas não precisam de fazer como eu estou a fazer. Eu fiz de metro em metro, coloquei uma destas pequeninas fixações, conforme eu estou aqui a fazer. Ok. E apenas só para verem que podem cortar mais largas do que estas. E então reparem como é que ficou. Não precisam de colocar tantas, eu coloquei só uma destas pequenas braçadeirinhas por cada metro. Na realidade elas são o equivalente à tampa que têm e basicamente fica fixo e foi assim que eu fiz. Para a colocação, vou retirar. Portanto, elas até ficam bem fixas. Para retirar é muito simples. Retiramos a fita de LED. Para fixação, se a vossa parede não tiver grandes umidades, mesmo no exterior, utilizem a fita autocolante que as calhas técnicas trazem. Se tiver muita umidade ou sítios que vocês nunca mais quiserem se preocupar, foi o que eu acabei de fazer em alguns locais, foi com o berbequim, depois dela já colada, fiz um furo com o berbequim, ele furou um bocadinho a parede, meti uma bucha e um parafuso aqui
largo e ela ficou fixa. Em alguns locais mais no topo da minha moradia foi isso que eu fiz, para ter a certeza que não preciso de andar sempre a pôr o escadote para ir fazer manutenção nas LEDs. Outras opções. Existem este tipo de fixações. Eventualmente, se eu tivesse uma casa de madeira, utilizaria estas, porque, curiosamente, estas que eu adquiri no AliExpress encaixam perfeitamente também nesta calha. Portanto, podem ser perfeitamente utilizadas aqui como pontos de fixação, não das LEDs diretamente, mas da calha. Aqui estão elas. São transparentes, que é curioso, por acaso se ficar à frente de uma LED, penso que não haveria grande problema. Elas fazem o efeito de mola e também seria uma boa opção de fixação, até para o interior. Na realidade pode ser cravado, um prego ou um pequeno parafuso aqui e elas estariam fixas ou desta forma, se calhar para serem mais fáceis de remover com a LED, com as LEDs depois lá dentro. Portanto, esta pode ser uma boa opção. Acabei por não utilizar nenhuma delas. A minha opção foi colar na parede e nos locais mais remotos, para além de colar, utilizei um parafuso nestes orifícios. A curiosidade, como já mostrei, é que é precisamente o tamanho das LEDs. E é muito fácil de instalar, é fácil de acertar, porque ela permite que eu consiga deslocar um bocadinho para acertos. Aqui fica mais apertado porque tem o início do controlador e, se vocês quiserem, até podem colocar um pouco de silicone e fixá-las desta forma, ou então a melhor opção que eu gostei foi estas opções da calha. Muito bem, basicamente foi isto que eu segui. Como podem ver, o projeto da minha moradia é bastante grande. Só como resumo, para terem uma ideia, isto foi o que foi utilizado. Portanto, falei um bocadinho aqui da fixação das fichas das tiras de LED com estas calhas técnicas. Eu construí 7 controladores baseados neste chip, no D1 Mini. Coloquei-os dentro de uma pequena caixa, como já mostrei no primeiro episódio, e alimentei-os a partir de uma fonte de alimentação ou de telemóvel, ou, no meu caso, adquiri uma fonte de alimentação de 20 amperes ou de 10 amperes para as várias streams. Utilizei o D1 Mini porque é bastante pequenino e era mais barato e era para esta função. No total vou utilizar 2020 LEDs, são cerca de 11 fitas de LED que eu aconselho aqui da BT Lighting, basicamente. A BT Lighting tem um armazém também em Espanha, via AliExpress ou via Amazon, mas tem em Espanha um armazém. Tenham só atenção porque por vezes eles, se vierem da China, demoram mais. Acho que comprando a partir da Espanha é basicamente o mesmo preço, porque o AliExpress tem, a BT Lighting tem um armazém em Espanha. Portanto, agora a parte seguinte, gostava de vos mostrar como é que é feita a instalação no exterior. Ela já está colocada, mas em detalhe gostava de vos mostrar tanto como é que eu optei a instalação, como a passagem da cabelagem, e depois também vermos o efeito das LEDs ligadas. Bom, a primeira coisa é que o vídeo está um bocadinho tremido porque foi filmado com o telemóvel. Então, aqui o que é que se vê? Aqui vê-se a calha, aquelas calhas que eu escolhi, calha técnica com o autocolante colado aqui na ombreira da porta e com a fita de LEDs, como tinha explicado, basicamente encaixada dentro da calha técnica. Também se dá para ver as pequenas braçadeiras que eu cortei a partir da capa das calhas, e aqui no topo também se nota, portanto aqui no telhado, aqui é o controlador, um controlador que por dentro tem um D1 Mini com o software WLED, e basicamente repetiu o processo de 150 LEDs em cada uma destes pequenos destas beiradas do telhado. Aqui dão a volta e o controlador está ali basicamente fixo na parede, uma pequena caixa impermeável com um controlador D1 Mini com o chip
8266. Aqui é o controlador número 5, é o controlador que está na porta, basicamente, e este aqui já dentro de casa é a solução que encontrei também com o mesmo tipo de calha. Coloquei à volta, neste caso não para a frente, mas de lado, a calha à volta desta armação da janela, do janelão, que isto é uma janela bastante comprida, que depois dá um efeito muito interessante, e estava curioso para ver qual é que era o efeito neste vidro baço, para ver se havia aqui alguma difusão. Aqui está o controlador, é o controlador número 6, é alimentado por 5 volts, e basicamente ali são 400 LEDs. Ok, aqui está a alimentação, neste caso é uma de 10 amperes, para os dois setores. E ainda durante o dia, lá fora, ligando, os efeitos pouco interessa, aqui o telemóvel pouco capta da sensação e da luminosidade, mas já dá para ver que mesmo durante o dia, isto aqui era o fim da tarde, dá para marcar muito bem. Ainda não tive qualquer trabalho em fazer as sequências com o WLED, portanto basicamente é apenas uma sequência que eu coloquei Merry Christmas, é apropriada para esta altura do ano, mas aqui a ideia depois é mexer um bocadinho nestes efeitos, e para que não fiquem aqui tão simples como estão aqui na imagem. Mas aqui já dá para ver também aqui o efeito nesta janela central, há aqui o efeito de difusão, portanto ficou bastante interessante. Nesta fase, como ainda não tive trabalho nenhum em escolher os efeitos que vou querer, apenas coloquei um dos controladores a ser o master e todos os outros estão a sincronizar para o master. Ali o da porta tem uma sequência diferente, que se está ali a ver em cor azul, mas aqui serve para verem que a intensidade das LEDs é bastante interessante, ainda com muita luminosidade interior. E ele está configurado apenas para 60%. Foi o máximo que pus, foi 60% de luminosidade. Porquê? Porque primeiro não é preciso mais, não é? E segundo, também as LEDs assim nunca vão, apesar de estar frio nesta altura do ano, as LEDs nunca vão ter um aquecimento que as possa danificar. Se bem que a solução que eu escolhi com a calha, como as LEDs ficam relativamente soltas aqui dentro, passa o ar por baixo da calha e ela está totalmente solta, portanto existe aqui a temperatura ajuda. Aqui neste caso é o tal projeto em curso, que seria o projeto para ter inúmeras fitas de LED, só tinha 3, coloquei 3 neste cedro, é um projeto ainda em curso. Acho que este cedro ficaria bem, mas tinha que ter para aí umas 10 fitas de LED, vamos ver se elas chegam entretanto. E basicamente este é o efeito. Eu meti aqui um efeito random, já estive a testar um software que é o X-Lights, que controla os controladores WLED. Não tive tempo, o terceiro episódio vai ser precisamente para aprendermos em conjunto como configurar o software X-Lights para planear aqui as sequências de forma interessante e uniforme e não serem assim tão foleiras como estas cores que vocês aqui estão a ver neste momento, mas apenas para demonstração coloquei os efeitos random para se poder pelo menos ter uma primeira impressão do efeito que dá de sublinhar estas linhas da moradia com fitas de LED. Aqui o meu Serra da Estrela parece aceitar o novo efeito das luzes aqui na moradia. E uma das coisas interessantes é que o software WLED integra com a Alexa, e então integra com o Home Assistant, que foi o que eu tive a fazer também, nessa integração automaticamente, e então pode tudo isto ser comandado através da Alexa e também através, neste caso, depois vamos ver como é que fazemos com o software X-Lights. Aqui dentro da moradia também aproveitei e um bocado de uma tira que sobrou coloquei ali na árvore de Natal, e aqui agora por dentro é este o efeito que dá. Para a parte de fora estava o efeito das LEDs com um difusor, aqui está o controlador. Na totalidade tenho 7 controladores espalhados, e aqui na Alexa, no Echo Show, através do browser, eu criei uma página onde tenho, ainda não terminei, mas não posso dizer Alexa, que senão a Alexa começa já aqui a falar, em que eu configurei uma página com
a possibilidade de desligar, foi o que eu fiz agora, de desligar as LEDs do exterior, e quando clico novamente as LEDs do exterior são ligadas. Também aproveitei e criei aqui, portanto, neste caso é o WLED da árvore de Natal, onde se pode diretamente no Home Assistant escolher o efeito. Não se vê muito bem aqui no ecrã, o contraste era muito forte, mas estou apenas a escolher uma sequência, um tipo de efeito do WLED, e quando é escolhido, olhando aqui para a árvore de Natal, também tem ali já uma sequência um bocado cheia de efeitos. Gosto só não, eu gosto de coisas um pouco mais estáticas. E basicamente é isto. Depois, um pouco mais tarde, já quase de noite, estive aqui a experimentar a luminosidade. Como podem ver, mesmo a 60% é muito forte, portanto convém, apesar daqui do telemóvel com que filmei, faz aqui um contraste demasiado acentuado, as cores perdem-se totalmente, portanto as cores que estão aqui a ver não têm nada a ver com as cores reais. As cores reais são muito marcadas e muito boas, mas dá para perceber, por exemplo, este efeito aqui se calhar poderá ser utilizado lá para o fim do ano. Basicamente são efeitos random apenas que eu configurei aqui, e também os efeitos que estão no cedro, a mesma coisa. Então basicamente é isso. Acho que aqui ele também gostou aqui do efeito. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de, no episódio 3 vamos falar sobre como configurar os X-Lights, também como configurar o WLED para fazer a sincronização. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de subscrever aqui ao canal Learn and Share, neste caso é a Season Casa Inteligente, e vamos no segundo episódio aqui da iluminação festiva ou decorativa utilizando o D1 Mini e as LEDs WS2812B. E basicamente com este vídeo temos uma ideia como é que fazemos a instalação física numa moradia, ou pode-se aplicar também do ponto de vista no interior de um determinado apartamento, exatamente utilizando a mesma tecnologia. E para já ficamos por aqui, até ao próximo episódio da iluminação festiva, onde vamos falar um pouco dos X-Lights, vamos aprender em conjunto, e também sobre como configurar o WLED. Obrigado e até ao próximo.